Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio da edição especial do Last Mile Podcast, diretamente do evento da Apronet, parceria aqui com o pessoal da Zumi Produções. A gente está aqui no belo Costão do Santinho, na cidade de Florianópolis. E hoje a gente trouxe um convidado de um setor talvez um pouco diferente do que os provedores estão acostumados a ver aqui no Last Mile, né, Coferri? Mas eu vou te passar para apresentar o nosso convidado de hoje. Boa. A gente está trazendo alguns nomes aí, tentando quebrar um pouquinho a rotina, né, o padrão. E a gente trouxe um cara aqui que é do setor bancário, então é muito interessante, fintech, bancos, pagamentos, que está muito atrelado ao dia a dia do provedor, tanto no B2C quanto no B2B. Então a gente convidou ele aceitou, a gente está muito feliz em receber aqui. Eu estou com o Igor Mendes, que é o gerente executivo de Growth do Banco Inter. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aí, Igor. A gente está muito feliz em bater esse papo contigo, tá? Obrigado, um prazer aí estar com vocês. Obrigado pelo convite. Enfim, falar um pouco sobre a minha área, assim, o que a gente pode contribuir aí com os provedores, né? Então, como você disse, eu sou da área de Growth e Lifecycle, né? Marketing. E a gente, basicamente, tem o papel de tornar o Inter atrativo para novos clientes, fazer com que a gente traga mais clientes para a nossa base, né, nossa carteira, mas, ao mesmo tempo, também se manter atrativo para que ele continue engajado na nossa plataforma, continue usando o Inter diariamente, todos os dias, indique para um amigo, para um colega, para um outro profissional, e que, assim, o ecossistema vai se retroalimentando, né? Então, a gente consegue manter um cliente mais engajado, consegue gerar mais receita proporcional por cliente e consegue também gerar valor para ele, né? Ele conseguir entender que a gente faz diferença no dia a dia dele. Então, basicamente, a nossa área, que é uma área de Growth, Lifecycle e também UX, se dedica a isso, a estar todos os dias, ter obsessão pelos dados do cliente, entender o comportamento dele, entender as diferenças que a gente tem dentro da própria base para a gente falar de forma cada vez mais personalizada, cada vez mais focada, mais direta e, assim, construir uma relação que vai ser duradoura com esse cliente, desde a entrada até essa manutenção, essa retenção. E se um dia, eventualmente, ele dar sinais de que ele está querendo sair e deixar a nossa plataforma, como que a gente consegue saber isso rápido e atraí-lo de volta, né? O que eu posso gerar de novos valores e torná-lo de volta ativo para a minha base. Então, basicamente, essa é a minha atribuição. Dentro da nossa área, assim, eu cuido... A gente tem, né, o Inter hoje tem mais de 8 avenidas de negócio, né, além que expandiu além do banco. Uhum. Eu cuido de 2 frentes principais lá, assim, dentro da nossa estratégia, que é basicamente frentes B2B. Então, eu cuido de tudo que é relacionado para outras empresas, então, conta PJ, crédito empresarial, maquininha de cartão, seguro empresarial, enfim, toda essa vertical do Inter dedicada a outros negócios, né? E hoje a gente tem aí, dos negócios do Brasil, né? Hoje são mais de 20 milhões de CNPJs que a gente tem no Brasil, a gente tem hoje mais de 10% com conta com a gente já. Então, a gente já conseguiu aí ter um share de mercado bem interessante aí como um todo. Boa. Que bacana, Igor. E deixa eu fazer um paralelo aqui, até para a gente poder explicar um pouquinho melhor para esse dono de provedor, né? A gente ouve Growth, Lifecycle, são áreas que não são muito comuns no mercado de telecom. E tu estavas comentando aqui para a gente que hoje a tua estrutura está dentro da diretoria de clientes do Banco Inter, perfeito. Né? Eu estava aqui me tocando que a gente sempre fala muito que os provedores de internet eles podem servir como um canal de vendas para o B2C e para o B2B. Afinal, hoje todas as pessoas, todas as empresas, elas precisam ter conectividade, assim como elas precisam ter uma conta bancária. Perfeito. Certo? Sim. Então, o Inter também tem o seu marketplace, também olha para suas diferentes verticais de negócios. E eu vejo que vocês estão se aproximando muito do setor de telecom, né? Aqui na Pronet, na Brint, na Abramult, outros eventos. Então, me conta um pouquinho sobre essa estratégia de conhecer melhor o cliente e como que talvez o próprio provedor possa criar ou potencializar uma área dessa lá dentro do negócio dele e como que isso pode eventualmente trazer benefícios olhando para o longo prazo, né? Perfeito. A gente sabe que o mercado, né, em todos os negócios hoje, estão cada vez mais povoados de concorrentes com mais desafios e a gente sabe que cada vez mais o seu core, né, o básico,
é mínimo, né? É uma commodity. Você entregar o seu produto que você prometeu na entrada é o básico que você tem que fazer. Entregar bem, com qualidade e com estabilidade, né? E aí, como que eu me diferencio? Como que eu consigo fazer a retenção? Fazer com que aquele cliente queira estar comigo todos os dias? Eu preciso entender o que é dor para ele, né? Eu preciso entender o que move ele todos os dias e que eu posso estar presente nesse momento que move ele todos os dias. Então, o primeiro passo de uma área de clientes, cada vez mais nesse mundo digital, tecnológico, é dados. Então, nós temos que ter uma boa base de dados, um data lake que seja sustentável, que a gente consiga extrair informações valiosas desse data lake. Obviamente, né, como você falou, banco hoje é o core da vida de qualquer pessoa, né? Então, você usa seu cartão para fazer qualquer compra, você faz um Pix, a gente consegue identificar vários comportamentos do cliente, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, a partir das transações bancárias dele. Então, isso é um grande fator competitivo para a gente, que a gente consegue se posicionar. Mas não é só o banco que tem essa possibilidade. Um provedor de internet consegue também, até mesmo com dados secundários, ou geolocalização, ou região em que aquele cliente mora, ou o tipo de consumo que ele faz na própria internet, as URLs que ele mais acessa, enfim. Trazer insumos que mostram qual é a primazia da sua base. Então, eu tenho 100 mil clientes, eu vejo que 80% desses meus clientes acessam todos os dias streamings de vídeo, de música. O que diz isso sobre a minha base? Uma base que tem esse interesse genuíno. Como eu posso me aproximar e me relacionar a partir desse interesse que já é dele. Então, o Inter vem muito com esse trabalho, assim, de colocar o cliente como a base de tudo, e daí os negócios vão sendo gerados a partir dessa dor que o cliente nos traz. Uhum. Então, exemplo, né? Hoje a gente tem dentro da área de PJ, né, que é o nosso Super App PJ, lá no Marketplace a gente tem desde contabilidade até serviços de benefícios para colaboradores, certificado digital, tudo. Porque a gente viu lá que tem alguns tipos de negócio que a gente já tem uma atratividade muito clara. Serviços em geral, como contabilidade, condomínios, a gente já tem uma conexão muito forte com esses tipos de negócio. Eu tenho que ter ali outros tipos de atividade, outros tipos de possibilidades para que meu cliente continue vendo a gente como alguém que vai além só de oferecer uma conta bancária, que ele pode contar com a gente para outros desafios que ele tem enquanto empresário, por exemplo. Então, acho que o grande insight que a gente pode trazer para os provedores, nesse sentido, quais são os dados que eu já tenho todos os dias circulando aqui dentro da minha base de dados e que eu não estou dando nenhuma atenção para ele? Será que eu não deveria ter uma pessoa olhando para isso todos os dias e pensando hipóteses, trazendo insights e vamos testar aqui com uma base pequena esse serviço adicional? Vai dar certo, não vai dar certo? Se deu certo para essa base, vamos ampliando e vendo se isso gera uma receita relevante. Então, olhar melhor para os dados de uma forma mais criteriosa, testar hipóteses, e isso é uma metodologia de growth, basicamente, né? É eu olhar para o meu cliente, olhar o comportamento dele e testar incessantemente. É um mindset. É muito diferente do que você falar, vou ter uma ideia aqui mirabolante e vou colocar na rua. Não, é baseado em dado e como que eu vou construindo isso ao longo do tempo e tornando isso escalável, né? E trazendo isso para o resto da minha base. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Dados e testes são essenciais para a gente poder pensar novas frentes de negócio, e eu acho que o mesmo acontece aqui para os provedores. E por que dessa aproximação, né, do Inter para esse mercado? Primeiro, né, uma vez que eu falei aqui que a gente coloca o cliente no centro, a gente viu dentro dessas potencialidades de sinergia os provedores como em duas frentes muito potenciais que a gente poderia contribuir tanto para o negócio do provedor e o provedor poderia contribuir para o nosso negócio, que desde as SVAs, a gente pode ter uma série ali de produtos que a gente pode apoiar e conectar e gerar valor para o cliente do cliente de vocês e a gente também conhecer melhor do cliente final para a gente melhorar os nossos produtos, até como a gente pode apoiar no back-office, né? Com boas integrações
bancárias, melhorar a conciliação bancária, oferecer produtos de cash-in, né, de venda, que podem reduzir a inadimplência. Então, uma boa adquirência, débito automático, Pix automático, que está vindo logo em sequência aí, né, que vai mudar bastante esse mercado regulatório no sentido de cobranças. Então, a gente tem aí potencialidades que podem gerar um ecossistema muito interessante para os dois lados. Então, por isso que a gente tem buscado essa aproximação, porque eu acho que, enfim, nós achamos que vai gerar valor para todo o ecossistema, desde o cliente de vocês, que a gente quer que sejam nossos clientes também, até enquanto clientes do Inter, que podem ajudar a gente a entender cada vez mais o ecossistema em geral. Então, acho que é um ganha-ganha. Que bacana. Né? Muito legal, Igor. E um ponto que você falou, assim, que concordo muito contigo, a questão dos dados, né? Uhum. E eu acho que os provedores olham muito ainda a questão técnica, né? Tecnologia, sim, roteador. Eu tenho o melhor roteador, eu vou fazer uma rede nova. Uhum. Mas o pessoal não dá um zoom out assim e vê assim, tá, deixa eu entender os dados demográficos aqui da minha cidade, deixa eu entender um pouco do cenário, do perfil de consumo, o que é a sazonalidade de eventos. Eu estou numa área aqui de serra, de frio, de calor, de praia, e compor planos específicos, SVA específicos, que parece isso tão simples, mas na verdade quando a gente vai ver na prática é tudo umas tomadas de decisão meio que sem dados ainda, né? O pessoal não tem assim a aulinha de geografia, né? Aquela aulinha de geografia, dados demográficos, quando a gente fala, o pessoal ainda fica meio o que é isso? Como é que eu estudo isso, né? Muito legal essa tua colocação. E você falou assim, eu queria te devolver a pergunta. Hoje vocês atuam, então, na vertical, ofertando um SVA para o provedor ofertar para o seu cliente final B2C ou B2B e atendem o provedor como B2B para ele, a conta do provedor, as antecipações, me corrija se eu estiver errado. É isso? Vocês atuam nas duas frentes? Sim. E se existe assim uma que vocês têm mais cases, mais fortalecimento, ou como que está essa divisão interna de vocês? Perfeito. Enfim, os dois casos são super possíveis e a gente atua muito de acordo com a demanda do próprio cliente. Então, assim, entendendo com o cliente, a gente tem a nossa área de relacionamento comercial, né, que atua, inclusive, né, estão todos aqui, para justamente entender as necessidades e a gente construir planos específicos. Hoje, de forma, assim, digamos, prateleira, o principal está nessas possibilidades de integrações, nessas possibilidades de facilitar o back-office bancário, até mesmo de conciliação, ERPs, que a gente apoia muito. Mas a gente tem aqui várias outras possibilidades que a gente tem entrado, como, por exemplo, até na conversa, na palestra, eu dei esse exemplo. A gente tem um produto que chama Duo Gourmet. É um produto que ele é basicamente para quem gosta de gastronomia, quem gosta de ter essa conexão com restaurantes, enfim. E que ele te dá direito, quando você faz um plano, ele te dá direito a um cartão Black por esse período. E você tem, nos restaurantes associados, quando vai com um acompanhante, o segundo prato sai de graça. Então, você pede o seu prato, do seu acompanhante sai de graça por um valor definido mensalmente. Aí, com cada acordo, tem acordos diferentes. Claro. E que pode isso ser agregado, por exemplo, a um serviço, como um serviço adicional daquele provedor ou daquela telecom, enfim. E o cliente vê um valor adicional naquele pagamento que ele está fazendo e tem um benefício por aquilo. Esse é um teste que a gente tem feito em alguns, tem outros que a gente coloca vantagens relacionadas à própria abertura de conta. Então, quando você abre a conta no Inter, você tem vantagens no marketplace, como um cashback diferenciado na hora de fazer uma compra dentro do shopping. Tem modelos e modelos diferenciados que podem ser construídos. Modelos de remuneração conjunta, então, quantas contas você trouxer, a gente consegue pensar numa remuneração, enfim, tudo depende mesmo. Mas esse do Gourmet tem sido um caminho interessante que a gente tem visto para esse B2B, B2C, né? Como agregar um valor diferenciado. E, assim, os caminhos são enormes. Hoje a gente tem mais de 100 produtos dentro do Inter e possibilidades da gente construir, personalizar mesmo uma solução que faça sentido para a sua base. Então, exemplo, se você conhece bem sua base de clientes, você vai conseguir até ser assertivo na demanda.
Então, você vai trazer para o Inter. Olha, Inter, eu tenho uma base aqui que adora games. Que produto que você pode trazer para a gente que vai agregar valor para a minha proposta de valor, o cliente vai ver como interessante e a gente vai gerar negócio? Então, daí, mais uma vez, a importância dos dados, porque aí, na hora de definir o projeto, fica muito mais fácil da gente achar sinergias. Isso é bem legal, né? Porque o provedor pode sugerir, então, ideias para que depois o Inter possa apoiar nessa aplicação. Sim. E, Igor, eu queria voltar um pouquinho, porque a gente falou muito sobre essa parte de life cycle, Sim. né? Uhum. Que, querendo ou não, é o tempo, o período que o cliente fica dentro da base de vocês. Sim. Hoje, uma das maiores dores do setor de telecom é justamente a dor do cancelamento, Uhum. do churn, né? E o provedor ele tem que fazer aquele investimento inicial em instalação, em equipamento, para depois de um período ele ter aquele dinheiro de volta e só depois daquilo ele começa a ganhar dinheiro e ter uma margem de lucratividade. Então, quando o cliente cancela antes do tempo, é uma dor muito grande para o provedor, tem ainda que ir lá, mandar o técnico para pegar, retirar o equipamento, às vezes o equipamento não volta, o custo é muito alto, exatamente. Então, eu queria que talvez tu contasse um pouquinho para a gente sobre como que funciona essa estrutura do Banco Inter, desde a aquisição, né, que eu tenho certeza que você deve olhar muito para esse custo de aquisição, Sim. mas depois que ele entrou, vocês devem ter os pontos de contatos, as ativações, os indicadores de engajamento. Conta um pouquinho como é que vocês olham para esses números, como que funcionam as metas internas de engajamento para projetar esse cliente ficar mais tempo na base, para que talvez a gente possa trazer ideias para o provedor também trabalhar o funil dele dessa forma. Perfeito. Então, como você disse, tudo começa em acompanhando bem o seu custo de aquisição. Então, se eu sei bem qual é o meu custo de aquisição, quais são os canais que me trazem mais eficiência nesse custo de aquisição, onde eu tenho que investir mais tempo, eu, consequentemente, reduzo o meu custo de aquisição e eu consigo calcular melhor meu lifetime value que eu preciso ter para garantir a lucratividade da operação. Então, primeiro ponto, eu tenho que saber quanto que eu gasto e quanto tempo eu preciso ter esse cliente na base, no mínimo, para que essa operação seja paga. Beleza, tenho essa informação. Debrucei nos dados, já sei o que eu preciso, então eu tenho que construir uma estratégia de jornada de relacionamento com aquele cliente para que ele se mantenha ativo, engajado durante esse período que eu preciso. Então, tudo começa lá no onboarding. Então, o primeiro acesso que ele vai fazer na nossa conta. No caso de vocês, é a instalação, né? O primeiro contato do cliente com a marca. Então, o que ele precisa saber? Quais são os produtos que ele precisa conhecer? Como que ele configura a conta dele? Como ele faz os acessos? Isso ele precisa saber de cara. Por quê? Se eu gastei dinheiro para atrair o cliente e ele nem entrar, fazer o login na conta e nem acessar, já é um recurso perdido. Ele precisa, pelo menos, saber usar. Então, a gente começa com o básico mesmo, que é como você usa a sua conta. E durante 30 dias, hoje eu estou falando que qual que é a nossa estratégia. E cada empresa vai entender com dados qual vai ser a melhor estratégia. Durante 30 dias, a gente tem um processo de education mesmo desse cliente, mostrando todas as avenidas de negócio, o que ele pode fazer com o produto, como ele ativa o cartão, as vantagens que ele tem de usar o cartão. Vou trabalhando todo esse processo e entendendo, conseguindo clusterizar meus tipos de cliente. Então, durante essa jornada, eu tenho vários gatilhos que me fazem entender. Então, eu estou olhando lá para o app, onde ele está navegando, onde ele está mais clicando, onde ele tem mais interesse, tem pesquisa. Então, eu pergunto para ele, por que você abriu a conta? É pelo cartão? É pelo shopping? É pelo... E aí eu vou construindo depois ramificações desse relacionamento. Então, minhas bases de clientes que vieram pelo cartão de crédito, principalmente, eu vou investir mais tempo em fazer com que ele use o cartão de crédito. Aqueles que vieram por investimentos, para investir mais, eu vou investir meu tempo falando das ofertas de investimento que eu tenho, os tipos de ativo que ele pode usar ali, como ele usa e pratica o investimento na nossa plataforma. Eu já começo a clusterizar nesses primeiros 30 dias, já começo a entender o perfil do meu cliente e vou focando meu relacionamento a partir daqui em cima do que ele está me trazendo de dado. E assim vai a vida dele toda conosco. Passou os primeiros 30 dias, que eu já tenho um bom entendimento dele, eu vou para uma camada de adoção. Então, como eu faço ele usar mais? Ter recorrência, entrar todos os dias. Então, vem produtos de recorrência, produtos que fazem ele usar a gente e fazer login todos os dias, e aí vai esse entendimento.
E aí, para aqueles que nem ativaram nesses primeiros 30 dias, a gente usa de outros recursos externos. Então, às vezes, a gente pode usar a mídia, pode usar a visita de área comercial para entender por que você não usou a conta ainda, como a gente pode te ajudar a configurar, qual foi a dificuldade que você teve, o time de CS, o time de CX, para poder entender os motivos, dependendo da conta, claro, né? Se é uma conta que faz sentido o custo, né? Para a gente procurar entender e fazer uma coisa mais one-to-one. Então, fazer o que a gente fala de account-based marketing, né? A gente conseguir entender para quem eu falo para one-to-many, one-to-one e one-to-few, né? Eu entender para quem eu falo de forma mais massiva, para quem eu falo de forma clusterizada e quem eu tenho que falar um a um, porque senão ele não vai ativar. Então, acho que o que tudo isso diz, assim, quando a gente fala do provedor? Cuidado aos detalhes, né? Então, assim, na hora da instalação, eu estou realmente explicando para o meu cliente tudo que ele precisa saber? Estou garantido que ele está entendendo o processo da instalação, que qualquer dificuldade ele vai saber como resolver, a quem recorrer. E eu estou recorrentemente voltando a conversar com esse cliente. Eu não preciso ficar ligando para ele, visitar, mas eu tenho coisas que podem ajudar. Então, desde o acesso a uma área logada num site, eu consegui fazer uma pesquisa para ele, ou eventualmente mandar um WhatsApp perguntando como é que está o nível de serviço, o que você está tendo dificuldade, para você retroalimentar a sua relação com o cliente. Então, se tem algo que está ali gerando fricção para o meu dia a dia, você atua rápido. Você não espera ele ligar para cancelar e aí já era. Porque se ele está querendo já cancelar, já teve muitas fricções nesse processo. Um dado interessante que a Salesforce trouxe para a gente uma vez lá no Inter é que quando a gente tem o churn, dificilmente esse churn aconteceu pela primeira fricção que aconteceu. Provavelmente é no mínimo a terceira fricção. É o que os dados dizem para a gente, as estatísticas aí, quando a gente faz pesquisa sobre churn. Então, ele já teve um problema, te deu o benefício da dúvida, tentou mais uma vez, teve um segundo problema e você falhou mais uma vez. Quando chegou na terceira vez, aí eu dei sua chance, você não aproveitou. Agora eu vou buscar outro parceiro para essa dor que eu tenho que resolver. Então, esse que é o ponto que eu queria dizer. Dificilmente ele desistiu de você da primeira vez. Você deu alguns motivos para que ele desistisse. Se você não está olhando para o comportamento dele e a forma como ele está se relacionando com a sua marca ou com a sua empresa, você não vai conseguir atuar rápido e evitar esse churn. Então, acho que eu falei disso tudo, de como a gente atua, porque isso tudo que a gente usa o dado, esses splits, essas clusterizações, no final do dia é sobre tentar entender rápido o comportamento do cliente e o que ele está buscando com a gente. Para eu não esperar ele ter algum problema ou ter uma expectativa frustrada para já pedir, pela aí, volta. Eu errei com você, com certeza, mas eu posso resolver. Né? Aí já é mais difícil, porque eu já estou vindo com as desculpas. Claro. Eu não estou nem propondo para ele, olha, eu tenho mais isso aqui para você, olha, eu vou melhorar a sua vida, vou te resolver um problema. Né? Então, acho que essa é a grande reflexão que eu acho que vale a gente trazer aqui para os ouvintes. Que bacana. Eu queria só fazer 2 perguntinhas rápidas em relação a esse ponto. Primeiro, vocês têm algum tipo de health score ou alguma nota de engajamento que vocês acompanham? E talvez falar um pouquinho quais são os fatores que acompanham. Imagino que deve ser uma série de fatores. E hoje essa diretoria de clientes, então vocês têm uma verba disponibilizada para que vocês possam investir na base de clientes. Sim. Então o dinheiro ele não vai apenas para aquisição, ele vai também para todo o life cycle. Isso é um negócio bacana porque a gente não vê telecom fazendo muito isso, né? O dinheiro geralmente fica na aquisição. E um ponto assim, antes dele ir para a tua pergunta, eu achei muito legal que vocês têm a educação do cliente, né? Sim. Eu achei bem legal você falando assim, o cara tem que saber mexer, ele tem que baixar o aplicativo, ele tem que saber onde ele clica, o que ele cadastra. É meio que natural que ele vá aprendendo e fazendo e não encontre nenhum problema para desistir. Que é algo que a gente não tem que ser assim, né? Não vê em telecom no sentido assim, o cara instala padrão, virou as costas, está funcionando, não tem uma alimentação, 2 dias depois está tudo ok, 15 dias depois está precisando de alguma coisa, 30 dias depois ficou com alguma dúvida para tirar o boleto, para fazer um pagamento. Então,
muito legal essa jornada de educação, né? verdade. Que vocês têm, que pode ser, claro, nas devidas proporções claro. copiadas ou inspiradas, né, para o nosso setor, para o nicho B2C e o B2B. Muito legal. Você pode olhar até logs, por exemplo, se olhar lá na sustentação, nos painéis de sustentação da operação, assim, alguma região está caindo muito, por exemplo, e aí você pode atuar de forma mais focada naquela região e perguntar para o cliente se está tendo alguma dificuldade ou algum problema técnico e você atuar em cima já, olha, já estou vendo que você está com problema, já estou resolvendo por você. Você não vai precisar reclamar comigo, né? Se você está olhando para os dados, você consegue ser proativo, você consegue antever, né, o problema. E aí, falando um pouco sobre a sua pergunta dos indicadores de saúde, né, do cliente. Temos vários, aí depende do momento do cliente. Então, para cada fase do cliente ali, a gente tem indicadores diferentes. Então, a gente tem um, por exemplo, que chama CSI, que é o Cross-Sell Index, que eu vejo o número de produtos que ele consome. Então, dependendo da safra, né? Cada safra, a gente olha safrado, e dependendo do momento que ele está, 2 meses de conta, 3 meses, 1 ano, a gente tem uma expectativa, um nível ótimo de cross-sell index que a gente imagina que ele deveria ter, que a gente gostaria que ele tivesse. Aqueles que estão detratores do processo, a gente vai entender melhor e vai olhar como elevar esse índice de cross-selling. Aqueles que estão acima, vamos entender por que eles estão tão melhores. E aí a gente conseguir elevar esse cross-selling. Outro ponto que a gente olha, após esses 30 dias, é a nossa métrica mágica, que a gente chama, que é a métrica de adoção. Então, basicamente, essa métrica de adoção é quantas movimentações ele faz todo mês. A gente conseguiu lá, até inspirado numa metodologia da Meta, do Facebook, que é essa métrica mágica. Quantas movimentações ele precisa ter nesse mês para que, estatisticamente, seja muito difícil ele não movimentar no mês seguinte. Então, a gente tenta alcançar esse nível de movimentação todos os meses para garantir que ele vai estar ativo na base no mês seguinte sempre. Então, aí para cada tipo de cliente tem uma métrica diferente, cliente PF, PJ, cliente MEI, cliente Kids, tem uma taxa esperada. E a gente fica olhando isso todas as semanas. Diariamente, na verdade, a gente olha, tem gente que está perdendo tração, o que eu posso fazer para que ele volte a movimentar? Então, e temos também a receita média por cliente. E dependendo do tempo de safra, o tempo de vida dele, a gente espera uma receita imaginada dentro do que a gente entende ali, do dia a dia, que é esperado daquele cliente. Se ele está aquém, ou se ele está reduzindo, ele já atingiu e começou a reduzir, por quê? O que está puxando para baixo? Qual é o produto? A gente está tendo um problema de sustentação no produto X ou Y, e a gente precisa voltar e melhorar esse produto, enfim. São vários indicadores, e dentro do Life Cycle a gente acompanha isso. Eu tenho, né, times dedicados para cada uma dessas fases. Estão olhando isso todos os dias, estão acompanhando esses processos, garantindo que a gente está envolvendo time de produto, time de tecnologia, time de operações, para que tudo esteja conforme esperado. Então, uma área de clientes tem esse papel, né, de achar essas sinergias e conectar todo mundo na mesa e falar, gente, tem algum problema aqui. Qual que é o problema? Vamos descobrir. É no produto? É na operação? É no processo? É na tecnologia em si? É no sistema? Né? Então, a gente achar o problema e conseguir ser assertivo e diretivo na resolução. E aí, para cada perfil mais comportamento, vocês podem alocar, por exemplo, esse cara aqui vale a pena investir um pouquinho mais para engajar ele, esse aqui um pouquinho menos. Perfeito. Essa é mais ou menos a análise. Porque eu sei qual é por exemplo, saldo médio daquele tipo de conta, quanto que ele me gera de receita naturalmente, e eu consigo ver hoje, com alguns dados secundários, que a gente Open Banking já ajuda muito. Open Banking ajuda muito, porque eu começo a ver a movimentação dele fora do Inter, né? Principalmente em crédito, eu consigo saber quanto que ele tem tomado em crédito em outros bancos, ou quanto que ele tem de limite aprovado em outros bancos, e eu consegui competir de forma mais assertiva pela atenção desse cliente. É um desafio, assim, como o mercado bancário é muito regulado, a gente tem esses pontos, né, que a gente consegue ter acesso a alguns dados de forma muito facilitada, assim, porque é um mercado aberto, digamos assim. Sei que em outros mercados isso não é tão fácil quanto no banco, mas tudo começa por perguntar ao cliente, porque no final do dia o Open Banking, ele precisa autorizar que você acesse os dados dele. Então eu preciso perguntar para ele, olha, você autoriza eu acessar os seus dados? Eu saber quanto você tem de crédito no mercado? Ele tem que te dar o aceite. Então, se você, enquanto provedor,
não vai perguntar para o cliente, ele não vai te dar os dados mesmo. E a gente nem deve acessar os dados dele sem autorização, mas você precisa perguntar primeiro. Sim. Ele não vai saber por que você está perguntando, assim. Se você não perguntar, você fala, olha, eu preciso dos seus dados porque eu vou te gerar benefícios em cima disso. E por quê? Quais tipos de benefícios, né? Ele vai querer saber. Então, acho que tudo começa pelo perguntar e usar isso de forma metodológica. Não ter o dado só por ter. Né? Colocar isso na mesa, colocar a gente para analisar, para construir hipóteses, para desenhar cenários e testar. Fazer isso acontecer. Excelente. Muito bom. Muito bom. Olha, eu aprendi bastante, hein? Eu aprendi. Eu acho que trouxe muitos insights, assim, principalmente do cuidado com o cliente, né? Nessa jornada, eu acho que realmente é algo que a gente tem muito a aprender com o setor bancário. Eu acho que por ter, assim, um volume, né? Como você falou, tem 10% aí de todos os CNPJs, né? Sim. Um volume extremamente expressivo. Então, eu imagino tanto de dados e inteligência em cima desses dados que vocês têm diariamente, equipes. Muito legal tu compartilhar isso com a gente, assim, dar trazer essas provocações, tá? Te agradeço muito, Igor, por estar aqui com a gente. Eu acho que, para mim, me enriqueceu muito, assim, de ideias, tá? Acho que para ti também, né, Bruno? Não, eu já vou pedir uma reunião de benchmark. Está à disposição. Não, mas muito legal, Igor. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns por pensarem além da caixa, porque não é muito comum a gente ver muitas empresas do setor aqui próximo de eventos de telecom como esses. E o Banco Inter não é apenas o setor bancário, né? Eles têm um pezinho ali de tech, é uma fintech, é um negócio um pouquinho diferente. É uma empresa de tecnologia, exatamente. De ser um banco. Mas muito obrigado. E, bom, pessoal, espero que tenham gostado. Uma conversa um pouco diferente, mas que eu acho que traz muitos insights para que vocês possam levar para dentro da operação. E não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho, nos busquem lá no Instagram, no LinkedIn, podcast Last Mile. E até a próxima. Valeu. Obrigado, gente.